Está faltando confiança aos laterais do Vasco e aos jovens também de outras posições, o Peck, que tem sido muito questionado pelo torcedor, o Figueiredo, que oscila. É a confiança que está faltando a esses personagens. E ao Paulo, em relação aos próximos passos dos jogadores, vocês agora renovaram o Andrei Santos, imagino que vocês tentem antecipar algumas outras grandes renovações, porque o Vasco volta ao cenário. O mercado sempre olhou o Vasco, jogadores que estão em seleções de base, e as minutagens vão começar a aumentar, principalmente voltando à Série A. Quais são os próximos focos de renovações também, Paulo? Bem, em relação às laterais, eu conheço bem, né? Conheço bem essa posição. Talvez eu possa até falhar em outras posições, mas nessa eu não posso falhar. Eu acredito que nós temos bons laterais com características totalmente diferentes, principalmente do lado esquerdo, onde que eu tenho o Edmar, que é muito experiente, um jogador que tem um equilíbrio muito grande em termos ofensivos e defensivos. Tem o Paulo Vitor, que é um jovem, que tem mais capacidade em termos físicos e aquele que vai mais dentro, que é mais agudo. Do lado direito, eles se assemelham um pouquinho mais, né? O Léo, jogador também muito experiente, né? Pela sua idade, rodagem que ele tem. O Matheus, ele é um pouco diferente, como eu falei, do lado esquerdo. São jogadores com a característica um pouco parecida, mas são 4 jogadores assim que têm boa técnica. Isso é muito importante. E tem a questão que a gente chama das virtudes do bom lateral. A questão é como usá-los. Se você pega um jogador, por exemplo, que não tem tanta velocidade, que não é aquele cara muito agudo, você tem que ter um jogo mais apoiado pelo seu lado, porque ele não vai ser esse cara que vai ultrapassar, como eu era, que ultrapassava o tempo todo, né? E se você tem um jogador como o Paulo Vitor, que é aquele cara agudo o tempo todo, você tem que trabalhar justamente ele dessa forma, você dá o corredor para ele. Então, eu acho que da forma como eu usá-los, eu tenho certeza absoluta que esses jogadores vão subir de produção. Então, eles terão mais confiança para jogar. Eu falo mesmo para eles, quando você passou quando você basicamente monta a última linha de 5 nossa lá de ataque, você é um atacante. Não é que ele vai esquecer de voltar, ele tem que voltar por dentro, mas naquele momento ali, a função dele é justamente chegar na linha de fundo, dar um cruzamento, seja ele para trás, num passe para trás, numa cavadinha. É fundamental que ele entenda naquele momento ali quem ele é, que ele deixou de ser um defensor. E aí, é claro, por ele ser um defensor, ele tem que voltar com uma certa velocidade, não precisa ser 100%, ele pode voltar em 70% num trote, mas um pouquinho mais agudo, mais rápido, para que ele possa recompor a sua equipe, né? E em relação aos jovens, é muito importante que eles acreditem. O torcedor precisa acreditar que o Peck é um potencial enorme, que o Figueiredo é um cavalo, literalmente falando em termos de força e de capacidade. Então esses jogadores, eu tenho certeza, eu ouvi dizer, né, que o DG, o Douglas Luiz, falou, né, falando sobre mim, né, que eu sei trabalhar, porque o DG não tinha sido mandado para mim profissional na época lá, que eu assumi o Vasco em 2016, 2015 para 2016. E eu pedi para treinar, eu faço muito isso. Pedi para treinar com a Sub-20 e quando eu olhei o DG eu falei, esse é o cara para substituir o Júlio dos Santos, que o Júlio dos Santos, excelente jogador, excelente profissional, mas não pisava na área e não fazia gol. E até mesmo sendo grande, na bola aérea ele não era muito forte. E eu falei, esse aqui é o substituto. E eu lembro até hoje que eu falei do Eurico Miranda, ele me chamou meu filho. Todas as vezes que a gente joga com... Ele nunca escalava, queria escalar, mas dessa vez ele pelo menos deu um pitaco. Ele falou, meu filho, todas as vezes que a gente joga com o Júlio dos Santos, a gente vai muito bem. E a gente não perde. Eu falei, não é verdade, vou trazer, então eu estou aqui com algumas colas e tal. E dessa vez eu trouxe para ele e falei, tá vendo, a gente perdeu esse jogo. E esse aqui vocês vão ter certeza, eu tenho certeza, presidente, que vocês vão ganhar muito dinheiro com ele. Quero dizer isso que eu sei trabalhar muito bem com jovens. E eu sei que muitas vezes tem jovens e jovens, eles são diferentes. O Peck precisa ser abraçado, o Peck precisa entender quem ele é, o potencial que ele tem, ele precisa de uma afirmação. Eu já falei isso para ele, que eu encontrei ele numa outra oportunidade, e eu falei, Peck, acredite no seu potencial. E acredite eu não era nem treinador do Vasco da Gama, eu estava desempregado. Eu falei, acredite que vocês vão subir, e que vocês vão fazer um grande trabalho, que vocês vão voltar à elite do futebol brasileiro, onde nunca deveriam ter saído. E isso eu falo novamente para ele. Então, seja o Peck, seja o Figueiredo, ou qualquer um jovem que venha trabalhar com a gente, que nós vamos fazer
provavelmente muitos trabalhos aqui com a Sub-20. Acreditem em vocês. Esses jogadores não estão aqui por acaso, porque eles têm potencial. O Peck não está aqui por acaso. O Figueiredo não está aqui por acaso. E pode ter certeza que eu estarei usando esses jogadores e eles vão subir de produção.